Olá, mozões! Meu nome é Vitória Fiore, também conhecida como Nada Clichê, e esse é o Clichê Talks. Aqui é um espaço que eu recebo pessoas que, assim como eu, gostam de sair do óbvio e elas vão contar pra gente como elas chegaram até lá. Minha convidada de hoje é muito especial porque, além dela ter uma super bagagem no mundo da moda, ela é fundadora da Nordeste, que é um projeto também incrível e a gente vai falar mais sobre. Eu tô com a Daniela Falcão. Daniela, seja muito bem-vinda. Posso chamar de Dani? Pode. Perfeito. Como é que tá seu dia hoje? Você tá de branco, sexta-feira? Exato, acho que como todo boa baiana, né, a gente veste branco às sextas. E eu amei que a nossa conversa vai cair numa sexta-feira. Eu amo sextas-feiras. Eu gosto muito também. É um bom astral. Segunda-feira é aquele dia que você tá começando. Precisa voltar, né? Precisa, não é meu dia predileto na semana. Mas a sexta eu amo. Eu então, gosto também. Muito bom estar aqui numa sexta-feira. Ficamos muito felizes que você está aqui com a gente. Eu vou começar com o nosso quadro, que é o Quebra-Gelo, que são perguntas um pouco mais pessoais pra gente já começar a sextando. Dani, qual adjetivo seus amigos usariam pra te descrever? Intensa. Tá, gosto. Consigo ver isso. Se você pudesse jantar com qualquer pessoa, viva ou morta, quem seria? Nossa, tanta gente que eu gostaria, mas... pra ficar falando assim de moda, é uma pessoa que eu não entrevistei na minha vida, que eu adoraria bater um papo com ela, a Febe Filo. Né, que foi a grande, acho que, responsável por uma mudança no jeito da mulher se vestir. E assim, ela é uma pessoa muito reclusa. Então, nem quando ela estava na Celine, a gente nunca conseguiu conversar com ela. Tá. Eu entrevistei o Lagerfeld, entrevistei a Milcha Prada. Mas ela é uma pessoa que eu queria ser amiga, sabe? Mais Sei. do que só fazer uma entrevista. Ela é mãe, eu admiro muito ela. Eu acho que ela traz uma leveza e uma realidade pra moda que vem muito do feminino. Então eu adoraria bater um papo com ela, mesmo que não fosse pra uma entrevista, mas é uma pessoa que eu gostaria de ser amiga. Ela te intriga, de certa Sim, forma. sim, até porque ela é misteriosa, ela dá muito pouca entrevista. Então é uma pessoa que eu adoraria fazer 1000 perguntas. E o que você achou do lançamento dela, da marca dela agora? Você chegou a dar uma olhada? Sim, foi no dia do meu aniversário. Então... Mentira, presentão. Era Já 30 começou. de outubro, então foi no dia do meu aniversário. Eu amo as coisas dela, mas eu acho que é uma roupa também mais gostosa de você ver e de você vestir do que você olhar numa foto no editorial. Então eu tô louca pra viajar e conseguir enxergar essas peças, né? Quando ela estava fazendo a revolução na Celine, foi uma época que eu comecei a viajar também para as semanas de moda. Tá. E ela tem as peças dela vestem realmente muitos corpos. Então era a Celine foi a né, da época da Febe Filo, foi a moda, acho que talvez assim, a marca internacional que eu comecei a entender a minha persona fashion na moda. Então também tem essa questão. Que interessante. Eu já vi muita coisa na coleção que eu acho que eu usaria. É muito ela, né? Mas eu vi uns comentários assim, também quando se cria uma expectativa muito grande. Sim, foi uma expectativa enorme, assim, a maior do lançamento, total. E tal, eu gravei porque era meu aniversário. Mas assim, eu acho que tá tudo dela ali. Né? Agora, talvez as pessoas esperassem uma outra revolução e tal. Eu acho que ela foi super fidedigna aos, né, os filo-lovers. Total. Assim. Então, pra quem gosta dela, tá tudo ali. Ainda que, realmente, eu vi muita gente falando, mas não tem nada de novo. Não, porque ela já fez a revolução. Então, ela tá voltando. Mantendo. Exatamente. Perfeito. E, então, bom, não sei se vai ser um paralelo ou não, mas qual é a sua maior inspiração na moda? A minha maior inspiração, eu acho que é a Milcha Prada. Como mulher, assim, como empresária. Então, acho que né, é diferente. A Febe eu queria que fosse minha amiga. A Milcha, eu acho que é o grande nome da moda dessa geração, né? Enfim, anos 80, 90. Mas, sobretudo, 90, 2000 e agora, eu acho que ela foi quem construiu realmente uma marca, um legado, você entender o que é. E ela tem, né? As pessoas chamam senhora Milcha, porque ela tem, eu acho que esse peso, essa bagagem, né? Ela não é só uma estilista, ela é também uma empresária. E aí eu acho que quando você começa a empreender, você olha para a pessoa como referência. Perfeito. Não é só um gênio brilhante, porque isso acho que a gente tem muitos. Mas a Milcha, ela faz a Fundação Prada, que eu acho que é um lugar em Milão que todo mundo tem que ir, né? Que é um solo de arte.
é um museu, né? É uma fundação, mas tem um café que é lindo. Tudo que ela faz é lindo. Então, assim, a embalagem... eu, durante muito tempo, não conseguia nem jogar fora as embalagens das caixas da Prada. Porque aquele azulzinho, eu acho tudo muito o tecido chique. Então, né, quando ela fez a Fundação Prada, eu fiquei, o café são só em tons de pastel, e aí os doces combinam com a mesa. Eu acho que ela cria um universo 60, né? Realmente, né, muito forte, assim, sem falar a quantidade de hits que ela lançou e relançou. Então, eu acho que assim, a Milcha, enquanto pacote completo, é a pessoa que, para mim, é a maior referência na moda de hoje. E como é que foi você entrevistar ela? A primeira... a gente, às vezes, não faz uma entrevista formal. Entendi. Né? A Milcha teve a entrevista formal, mas teve também as pequenas conversas. Então, assim, a entrevista formal foi ótimo. Mas eu sempre... tirando o Lagerfeld, que foi uma pessoa que eu entrevistei, e ele é muito polêmico e verborrágico, e ele gosta de... ele gosta de falar coisas que você sabe, nossa, essa vai ser a minha manchete, essa vai ser... Então, eu acho que o Lagerfeld me deu muito mais na entrevista do que eu imaginava. Tá. Eu já sabia que ele era assim, mas quando você faz a pergunta e a pessoa... Só manda, assim, na lata. É muito bom, né? Você saber que você tem esses leads. E o Albert Ebaz também foi uma pessoa da Lanvin que ele me fez chorar na entrevista, ele falando dele. Assim, foi uma entrevista muito... Mas a da Milcha... não é que foi frustrante, mas eu acho que ela veio com as coisas muito prontas. Entendi. É aquela conversa que a gente estava tendo antes de começar, de ela veio pronta. Eu acho que muito porque ela já sabe o que é um veículo como a Vogue esperava que ela falasse. Perfeito. Então, ela deu todas as respostas, mas não era aquela coisa, né, mais pessoal, como foi o Albert Ebaz que me fez chorar, ou que fala coisas polêmicas na lata que nem o Lagerfeld. Mas, quando houve a inauguração da Fundação Prada... ela estava muito emocionada de estar recebendo a imprensa ali. A gente deu sorte que a gente... né, nem sempre o Brasil era chamado para as primeiras coisas. Sim. E nesse tour, quando abriu a Fundação Prada, a gente entrou junto, né, com a Anna Wintour e tal. Que ano que foi esse? Desculpa. Deve ter sido 2012, talvez. Tá. Porque eu sei, né, antes eu fui na Vogue na época da carta editorial e depois quando virou uma joint venture com a Condé Nast, que é quando as marcas internacionais começaram a prestigiar também mais o Brasil, porque aí tem a abertura do JK e tal. Então foi bem nessa época que a gente estava ainda... Porque eu lembro que foi realmente um burburinho, de assim, repente, essas marcas, a Miu Miu apareceu, a gente total. começar a ser chamado para esses desfiles, porque, né, antes, até o Brasil era chamado, mas era assim, um lugar, por exemplo, só para a Vogue, e era na fila D. Entendi. E aí, de repente, a gente começou a sentar na fila A e tal. Então, tinha... E esse da Prada, eu acho que ainda estava nessa euforia de falar, nossa, eu vou estar na mesma, né, no mesmo tour que a Anna Wintour vai estar. Perfeito. Então, deve ter sido 2012 que a Fundação Prada inaugurou. E ela estava... como ela estava muito emocionada contando, eu vi um lado humano que, na entrevista que eu já tinha feito com ela... foi mais o lado estilista e empresária profissional. Entendi. Mas aí ela colocando, e o filho dela ajudou a fazer a curadoria, ele que cuida da Fundação Prada. Então, é uma coisa bem familiar que eu acho que eu tive a chance de ver a Milcha que talvez eu quisesse ter visto na entrevista. Perfeito. Então, não foi só comigo, ela estava fazendo um tour, mas era ela falando, e a gente podia fazer pergunta. Então, ela tinha... alguns artistas que eu conhecia, eu lembro que aí a gente conseguiu interagir, eu não fiquei tímida, consegui fazer uma pergunta, então foi bem legal, assim, essa é uma memória que eu tenho. É gostoso quando você sente que as pessoas estão com a guarda mais baixa, né? Sim, você exato. consegue dar uma acessada ali um pouco maior, é muito especial mesmo. Agora, Dani, vamos falar de um momento da sua trajetória que eu acho que pouquíssimas pessoas sabem, que você começou sua carreira sendo jornalista da Folha de São Paulo, falando sobre economia, cultura, política. Como é que foi essa... assim, porque eu imagino que disso para a moda foi um grande passo, né? Foi. Na verdade, assim, eu comecei... Eu fui trainee da Folha, né? E aí, quando você acaba o trainee, é onde tem lugar. Uhum. E aí, o que tinha lugar para mim era na editoria de Mundo. Mas cobrindo economia de mundo. Eu tinha que pegar...
releases, telex. Nessa época não tinha internet. Você usava, isso foi em 94. Chegava os telex das agências de notícia, que pareciam uns telegramas, assim, que vinha tudo. E aí eu tinha que selecionar o que eram notinhas. Eu fazia notinhas. Tá. O que eram notinhas que eu achava interessante. E... por acaso eu tinha feito na faculdade, eu estudei um pouco de economia também, porque minha família tem muito economista. E eu achava que eu podia, de repente, ser jornalista econômica. Mas aí, nesse mês que eu passei, eu vi que eu odiava aquilo ali. Sério? Eu sabia fazer, às vezes a minha tia professora da UNB, você recebia uma nota desse tamanho e você tinha que resumir muito, porque eram notinhas, você recebia a matéria lá de fora. E eu sempre ligava para ela, para falar, olha, tá bem explicado e tal, tinha que ser rápido, né, mas dava tempo. Mas aí ela, quando eu falei, ai, não quero, ela falou, nossa, achei que você estava ficando tão boa. Eu falei, não, mas não era. Aí me deram uma vaga pro cotidiano, que aí é o que eu gosto. Porque era todo dia? Sim. O caderno cotidiano da Folha, não, porque o Mundo também era todo dia, né, era um jornal. Perfeito. Mas o cotidiano é um caderno que fala da cidade. E na época, os jornais nessa época tinham muito mais páginas do que ele tem hoje. Hoje em dia, né, as redações são muito enxutas, a mídia sofreu uma crise muito grande. Mas na época, tinha muita matéria de comportamento. Então, sei lá, eu me lembro algumas assim que a gente fez, sei lá, você vai acompanhar como é que é a noite de uma menina da Zona Leste, como é a noite da menina da Zona Sul, como é a noite... E aí, cada repórter, né, acompanhava o fim de semana, ou então você... Essa eu não fui, graças a Deus, porque assim, qual é a viagem de ônibus mais longa que existe saindo do terminal rodoviário Tietê? Então, o repórter fez essa matéria. Tinha matérias muito especiais falando da vida da cidade, 96 horas. Acho que cruzava e parava... não me lembro se era no Chile ou se era no Peru, mas assim, era uma... a regra é que tinha que ser num ônibus só. Você não podia fazer uma baldeação, porque senão é impossível. Claro. Você pode fazer 1000 combinações. Você pode ir pra cima. Mas, exatamente. Essa não. Essa era, né, o ônibus mais... Eu tava nessa pauta. Rezando ali, todo mundo. Só que batia com um fim de semana que eu ia viajar para Salvador, porque o ônibus não saía todos os dias. E aí um repórter falou assim, não, eu quero fazer a matéria. Aí eu falei, graças a Deus. Porque, assim, não sei se eu ia aguentar ficar 96 horas num ônibus. E aí, não tem nem internet, você ia ler o quê? Mas a matéria dele foi uma grande matéria, assim, muito, muito boa. Mas, assim, nessa época eu cobria também rebelião em penitenciária, desabamento. Eu era a rainha dos desabamentos, assim. Eles me mandavam, sempre quando tinha uma tragédia... eu gostava porque era a primeira página. E eu era ambiciosa, queria sair na primeira página. Perfeito. Mas também eu acho que o fato de eu ser baiana... e muito, né, quando você falava de desabamento, você está falando de áreas periféricas em que você tem um número maior de nordestinos morando. Então, tinha também uma questão de que eu conseguia falar a linguagem de um jeito mais fácil. E eu lembro assim, de tanto cobrir desabamento, de chuva e tal, eu exigi que a Folha, porque assim, eu perdia um tênis ou 2 tênis a cada enxurrada, porque você vai aquela lamaçal, você fica no escombro tentando, né, achar você está acompanhando o parente que foi resgatado, aquelas matérias que vão dar. Mas, assim, as roupas, aí uma vez eu falei assim, não cobro mais enchente, porque meu salário está sendo todo gasto com a quantidade de roupa. E aí a Folha comprou umas botas, assim, pra gente ir, mas eu era a rainha das tragédias, assim, entendeu? Antes até de ir para Brasília. Depois aí eu fui ser correspondente da Folha em Nova York. Tá. A Folha tinha um projeto muito bacana que eles davam... chamava correspondente bolsista. Tá. Que você ia com um salário bem apertadinho, assim, você quase passava fome em Nova York, Paris, para onde você fosse, mas você era jovem. Eu fui com 24 anos. Então, você ter a chance de ser correspondente tão jovem, acho que era uma coisa muito legal oportunidade, sem dúvida. Da Folha. E aí, lá em Nova York, nessa época, não existia ainda uma cobertura de moda internacional. Então, até tinha a Semana de Moda de Nova York, foi em 95, 96, mas não tinha uma cobertura.
Mas aí eu pude entrevistar, eu entrevistei o Brad Pitt, eu entrevistei o Robert De... Eu fazia assim, o Malan, que era o ministro da Economia na época, mas também a gente faz toda a parte de cobertura de cinema. Entendi. E eu não era uma pessoa do cinema, eu vinha do hard news até então, eu fazia tragédia. E aí eu lembro que o Zeca Camargo era o editor de cultura da Folha. E eu falei, Zeca, mas como é que eu vou escrever matéria de cinema? Eu não sou uma crítica. E aí ele falou, muito simples, você não vai no cinema e você não tem uma amiga que vira e fala assim, e aí, gostou do filme? Você não fala o que você achou do filme? É isso que você vai fazer. Então, assim, e nas entrevistas você tem que ler toda a biografia do diretor antes e tal, para você se preparar. Tem uma base ali. Então ele fala, se prepare, Sim. mas não é muito diferente do que você faz no dia a dia. A questão da crítica do cinema que me dava um pânico de como é. Ele falou assim, ela senta e é como se estivesse contando para mim, Zeca, vale a pena assistir por isso, isso e isso, não acho que vale a pena. Quando a gente quiser uma crítica, a gente vai chamar um crítico, mas em geral, isso pro leitor... Tá mais do que o suficiente, era você contar a né? história. E aí era muito divertido, porque realmente acho que foi assim, um dos momentos na minha carreira, tanto quanto na Vogue entrevistar os estilistas. Foram 9 meses na Folha em que, sei lá, eu vi de perto todas essas pessoas. Então, foi muito bacana. Mas e o que você perguntou? Tipo assim, você tava tapete vermelho, que daí você fica lá entrevistando? Não, isso chama junket, quando você E era ótimo, porque, assim, não é... A gente passava fome, às vezes. Quer dizer, não podia comer bem. Você tinha que comer... Eu engordei 10 quilos no ano que eu passei em Nova York. Porque que lá a comida barata é a comida trashzeira. Era pizza e total. Comida italiana. Aí tinha uns chineses, assim, também, mas, né, super sódio, não era... E eu trabalhava muito, assim, porque... A Folha queria que eu cobrisse economia, mas eu queria fazer o Brad Pitt. Então, eu tinha que fazer caber no dia as duas coisas. O mais importante era... A economia. E aí, então, normalmente eles colocam os atores num hotel, a imprensa inteira vai para um hotel, aí fazem uma mesa de buffet maravilhosa. Então, aí eu comia salmão, todas as coisas que eu não podia comer né, no dia a dia com o salário que a Folha pagava. Quando tinha uma junket também, a gente já chegava antes, assim, eu, correspondente do Estadão, a gente chegava antes para poder se alimentar mesmo lá. E aí eles fazem, em geral, são ou mesa redonda. Entendi. Então colocam você com outros 2 jornalistas, ou um one-on-one, que aí, né, dependia do veículo, da importância e tal, mas... cada um tem um tempinho ali, Cada um né? tem um tempo, exatamente. Entendi. Aí você vai esperando. Então, algumas vezes... Muito raro era uma coletiva. Tá. Em geral, você sentava, né, numa mesa como essa com outras 2, e eu sempre torcia para que, sei lá, fosse algum correspondente dos jornais japoneses ou chineses, porque eles eram muito tímidos sempre. Então eles aí a gente conseguia fazer pergunta. Porque, né, se você chegasse com outros jornalistas, era quase... Porque não tinha não era prévio, você faz uma... Quem vai soltando, era agressivo. Exato. Então, eu ficava sempre torcendo. Tinha uns que eu amava, eles faziam boas perguntas, mas eles ficavam sempre timidozinhos e tal. Então, e tinha outros jornalistas que eu tinha um pouco, né? Eram muito mais experientes. Aí eu ficava quieta, mas foi ótimo, assim. Teve ótimas entrevistas. Teve outras que eu fiquei super decepcionada também. A mesma coisa ali da Milcha. Às vezes eu era muito apaixonada pelo Spike Lee. E aí, quando a gente foi entrevistar o Spike Lee, ele estava de mau humor. Então, Entendi, assim, não tava foi... naquele dia. Um dia péssimo. E olha que eu puxei o Brasil e ele amava o Brasil. E foi onde, assim, eu consegui um pouquinho de empatia dele. Mas, claramente, tinha algumas perguntas que ele meio bufava, né? Não só minhas, mas... Aí você fala, não tá num dia bom pra... Ou aí depois eu soube que ele é uma pessoa muito difícil de entrevistar e que ele não gosta de ser questionado. E ele envolvido, né? Ele já se envolveu em algumas polêmicas. Então, e aí você desconcerta o repórter. Se eu faço uma pergunta para você, que talvez você não goste, você faz... Você já fala assim, agora já é ladeira abaixo. Você tem que ter muito sangue frio para continuar. Eu ia no perguntar, assunto. como é que foi essa criar esse jogo de cintura e saber realmente, assim, dominar e voltar a atenção pro papo, às vezes, do jeito que você quer, ou levar para um lugar que, às vezes, é meio incerto, assim, com tantas pessoas tão relevantes que você já entrevistou? Eu sou super tímida, né? As pessoas não... Sério? Mas, assim, muito. E aí, eu acho que quando você é tímido, você tem ou você se prepara muito,
porque você é um jeito de você, né, saber, tô ali, tô preparada, botei as perguntas certas e vai dar. Ou, de vez em quando, cria uma conexão e aí você se descontrai e são as melhores entrevistas. Com o Brad Pitt teve uma coisa muito engraçada, porque o diretor, o filme era Seven, era um filme super pesado, exato. E o diretor, ele não estava em Nova York, ele estava em Los Angeles e foi uma videoconferência. E eu cheguei atrasada para a videoconferência. Quando eu abri a sala, me mostraram onde é que ela, tinha um sujeito abaixado, assim, né, era o Brad Pitt. Mas ele estava abaixado porque ele ia fingir que ele era da imprensa, ele queria fazer uma pergunta pro diretor. E eu entrei rápido, eu me esbarrei nele. Quando o Brad Pitt, aquela pessoa bateu nele, ele olhou para cima. Quando eu vi que era ele, eu fiz assim... Porque, tipo, eu não esperava, né, aquilo ali. Aí, depois, por acaso, a gente subiu no elevador pra fazer a junket mesmo. E aí, ele começou e falou assim, I scared you, né? Te assustei na hora que você se bateu comigo. E aí, desmanchou. Eu tava super tensa pra fazer uma entrevista com o Brad Pitt, porque era o Brad Pitt. Total. Né? Então, total. E aí, naquele momento... É uma frase, né, cara? Criou um bond... Ele só olhou para mim, aí assim, foram muito mais, né, perguntas ainda. Ele estava começando a namorar a Gwyneth Paltrow, então ele terminou falando de como você, né, um filme tão pesado, como que você conseguia ter um relacionamento e uma paixão, uma coisa boa que sai de um filme pesado. Então, assim, foi uma ótima entrevista, para além do filme. Perfeito. Então, essas que eu achava, né, que eram as mais legais, assim, as grandes entrevistas. Então, o Brad Pitt foi uma boa. O Robert De Niro também, que tinha me dito que ele era super grosso, mas ele foi um amor. Então, é o contrário. Teve o Spike Lee, que... Você tava com uma puta expectativa. Eu tava com expectativa aí que ele foi monossilábico. Uhum. E teve o Robert De Niro, que, né, eu tinha amigos que faziam isso há muito mais tempo, viraram e falaram assim, olha, você tem que estar muito preparada, porque se você fizer uma pergunta que ele acha uma besteira, ele vai dizer... era Cassino o filme. Também muito bom. Nossa, gente, só filmaço. Foi uma boa safra ali. Mas também... foi mais uma entrevista sobre a composição do personagem, sobre estar naquele lugar e a decadência. Mas ele foi muito gentil, assim, sabe? Que legal. Então, teve... né, eu acho que a vida... Quando você é um entrevistador, e você deve estar vivendo muito isso, às vezes a gente... né, você tem uma pessoa que até você sabe que ela... pode distrair, mas a pessoa naquele dia não tá com carisma. Total. Ou tá com pressa, ou tá... Tá com a cabeça em outro problema. Eu já dei até entrevistas que eu tinha recebido uma péssima notícia minutos pouquinho antes. Você não consegue se concentrar e tá ali inteira. Você tava, por mais que fosse uma entrevista legal, mas eu preciso que isso acabe pra eu conseguir resolver a minha vida. Então, tem de tudo. E, Dani, como é que foi você sair desse mundo? Como é que você parou em moda? Eu sempre digo assim, o que eu gosto é de contar histórias, né? Tá. Por isso que eu gostava da tragédia lá atrás. E aí, quando eu voltei de Nova York, eu fui para Brasília cobrir política. Mas porque era o único... Não existia nem jornalismo de moda, por exemplo, nessa Era época. muito... né, tinha os styles, mas não era um jornalista não falava assim, vou querer fazer moda. E o jeito de você ter uma carreira sólida era passar por Brasília e cobrir política, né? Então, eu fiz faculdade em Brasília, mas só porque eu morava em Salvador e eu queria fazer uma boa faculdade. E os meus pais achavam que São Paulo era muito grande, então, para eu vir morar sozinha, mas Brasília era uma cidade mais fácil. Então, eu fui morar em Brasília e eu tinha certeza que eu não queria cobrir política. Mas eu tive que ir para Brasília, voltar, depois de Nova York, por uma questão de trajetória mesmo. Para eu poder ter o salário que eu queria, me manter bem, eu tinha que ser uma jornalista de política. Mas aí eu fui também já saindo para cobrir educação. Eu não cobria o Congresso, que é essa cena que eu estou te contando, entendi, né? Eu fui cobrir os ministérios. Então, eu fui cobrir educação, eu fui cobrir muito infância, e eu continuei contando histórias, mesmo lá. Eu consegui convencer a Folha a me deixar... viajar para os lugares, para o Piauí, a gente foi para Alagoas para tentar entender por que os grandes programas do governo não davam certo lá. Então, né, você tem combate à mortalidade infantil,
é uma ótima política, mas por que não dava certo Gostava lá de a na fundo ponta? mesmo. Exato. Então, sempre deu para fazer isso. Só que eu fiquei cansada depois de 4 anos. E aí eu vim para a Folha, eu pedi para vir para São Paulo, porque eles estavam lançando um caderno chamado Equilíbrio, que era um caderno que falava de bem-estar, wellness. Né? Hoje em dia todo mundo... Hoje é wellness. Mas ninguém nem sabia o que era esse conceito de bem-estar, que era a sua própria saúde. A gente falava de acupuntura e meditação e parecia que era uma coisa de uns velhinhos japoneses, entendeu? Não tinha... E aí foi uma delícia fazer esse caderno, mas aí já foi começando essa transição para, digamos, um lado mais soft do jornalismo. Então, começou no Caderno Equilíbrio. Aí, do Equilíbrio, eu fui chamada para o Jornal do Brasil, fazer a revista de domingo do Jornal do Brasil, que era como se fosse uma Vejinha, né? Naquela época, a Vejinha falava muito das coisas da cidade. E aí tinha moda. Eu fui chamada para ser subeditora. E a diretora da revista não gostava de moda. Então, ela falou assim, essa coisa aí você pega. Aí, mas eu não sabia nada também. Só que aí eu lembrei do Zeca Camargo lá, né? E isso, a lição dele, leia tudo. Perfeito. Não tenha vergonha de perguntar. E você vai aprendendo. Então, assim, tinha um editorial de moda que saía toda semana. Tinha um editor de moda, né, que respondia a mim. Mas foi onde eu comecei a aprender um pouco de moda nacional. Nessa época nem se sonhava. O Rio nem tinha... tinha uma Vuitton, eu acho, e uma Fendi. Mas era muito... E a moda carioca era muito vibrante. Então, foi ali que eu comecei a aprender. Eu lembro que uma vez a gente escreveu o nome do Bob Wolferson errado. E eu odeio errar qualquer coisa, assim. Mas realmente tinha um N a mais. Então ficou Wolferson. E não tinha, assim, hoje em dia você faz um Google na hora e você descobre como é que escreve. Ali estava começando, mas ainda era uma coisa, né? Quando eu estava em Nova York, era América Online, que era tipo assim, conectando, porque era por modem, né? Você não tinha Wi-Fi, você não tinha nada disso. Então você até já tinha uma rede, você já tinha internet, mas era tudo com modem. Você não tinha uma conexão direta. Aí do JB, eu fui para Trip e para TPM. Perfeito. Então, que era comportamento, tinha moda nas duas revistas. Isso foi mais recente, né? Foi, então, 2000 eu saí de Brasília, 2002 eu fui para o Rio para fazer o JB, 2003 eu vim para a Trip e para a TPM, e aí em 2005 eu recebi um convite da Patrícia Carta para ir para a Vogue, mas foi muito engraçado, assim, porque eu fui almoçar com ela e eu achei que ela queria fazer uma revista customizada com a editora Trip, porque a editora Trip fazia a revista da Daslu. Aí eu fui conversar, eu jamais imaginei que era um convite. E aí foi ótimo, a gente ficou falando e tal. Passou um tempo, ela me chamou de novo. Aí eu ainda falei pro meu chefe, na época eu falei, Luna, eu tô achando que a Patrícia tá querendo fazer alguma coisa com a Trip e tal. Aí ele falou, não, vai lá. E aí ela perguntou quanto eu ganhava. Aí eu falei, mas será que ela tá vendo? Né? E aí ela me explicou. Nessa época, o Andréa Carta, que era o irmão dela, tinha acabado de falecer. E aí a Patrícia teve que assumir a editora. Sim. E ela precisava de uma... E só tinha homens na revista. A Vogue era uma revista, né, de moda e tal, mas o diretor de redação, que era o Inácio Loyola Brandão, que é um escritor, era homem. O diretor de arte era homem. O editor de moda, que é o Giovanni Frasson, era homem. Então, assim, só tinha homens. E ela tinha que ela era a mulher que dava, mas ela tinha que se afastar da revista para poder cuidar da editora. E aí a Joyce Pascovitch falou, olha, tem essa menina, a Daniela, que é danadinha. E aí a Patrícia queria que botasse meio uma ordem, tivesse mais serviço, tivesse mais conteúdo jornalístico. Entendi. Era uma revista muito de arte, a Vogue, nos anos 2000, início dos anos 2000. Tanto que, assim, eles colocavam... sei lá, tem o Dorival Caymmi na capa, teve capa com Caetano Veloso. Eram umas coisas maravilhosas, mas não era um serviço para a mulher falando de moda. Isso, entendeu? Perfeito. Era uma revista bem hermética, assim, super intelectualizada, linda, mas o que a Patrícia queria é que ela ficasse mais linkada com o dia a dia e, nesse momento, da mulher, né? Acho que hoje o conceito de revista feminina ficou um pouco caído, mas quem gosta de moda, você está falando a gente fala de moda gênero e tal, mas nessa época era muito você fazer um conteúdo para a mulher. E aí... Que curioso, né? Eu não fazia ideia disso. Então foi esse o contexto em que meu nome fez algum sentido.
Não foi fácil, assim, no início, porque também tem uma coisa engraçadíssima. Eu achava que a Rei Kawakubo era o rei, e que o Júnia Watanabe era a Júnia. Mas aí já tinha Google. Então, assim, na verdade, eu recebi um texto para editar e estava escrito, né? Em algum momento falava a Rei, eu falei, pô, o repórter errou. Mas eu falei, não, deixa eu ver se ele errou mesmo. Aí foi assim, foi salvo por um gongo. Porque imagina... E aí, nessa época, ao contrário da minha tia lá, que eu tinha de economia para perguntar, eu não tinha ninguém para perguntar o que eu não sabia, né? Então, muito Google, muita leitura, assim, eu devorava, eu já li as Vogues antes, né? E o que te fez querer abraçar esse desafio? Eu acho que o desejo de fazer uma revista bem feita, sabe? Eu não tinha o tesão, talvez, por moda, que muita gente olhava, mas a Vogue era uma revista impecável. E a TPM, eu gostava de fazer, mas ela não tinha muito mais os meus gostos. A TPM era uma revista alternativa, e você não podia dar nada, mesmo em moda, que fosse acima de um valor X, se a gente colocava... Era uma revista muito aguerrida, mas que não... Aí eu estava com 30 e poucos anos... Eu sempre gostei de um bom vinho, de uma boa comida. A Vogue também tinha essa coisa de ser uma revista de luxo, que os gostos da Vogue eram mais parecidos com os meus gostos. Então, para além da moda, tinha todo esse conteúdo do viver bem. Então, acho que teve muito isso. Mas era assim, era o desejo de você ver aquele papel maravilhoso e aquelas capas. Aquela impressão. Então, você saber que um texto seu ia estar eternizado. E eu gosto de um desafio, né? Então, quando a Patrícia me chamou, finalmente, foi no terceiro almoço que a gente fechou. Quando ela chamou, e aí ela explicou o que ela queria, qual era a expectativa que ela tinha. Porque ela falou, olha, você não vai ter que entender do editorial de moda, porque disso entendo eu. A gente vai ser complementar ali. Entendi. Eu preciso que você traga informação, né? Jornalismo. Então, assim, foi uma ótima escola, porque... assim, eu tive muitos bons professores, assim. Eu me lembro... a Costanza, nessa época, ela ia em todos os desfiles. E a gente sentava, nacionais e internacionais, mas mesmo os nacionais. A gente ia no backstage junto. Então, eu não sabia nada de tecido. Mas ela tinha uma paixão, né? Ela vem de uma família de tecelagem. Ela tinha uma paixão que ela sabia me explicar o que era um cloquet e por que, né, esse tecido aqui é da Santa Constância, mas pega na consistência dele, entendeu o que é um crepe dublado. Então, e o Giovanni Frasson também é uma pessoa extremamente apaixonada por moda. Então, acho que mesmo que eu não tivesse essa paixão, mas vê-los tão apaixonados, você termina, né, se conectando com aquilo ali. Então, eu tenho os meus amigos do Hard News que falam assim, nossa, mas da onde a Daniela tirou Foi isso? julgada? Você foi muito julgada por conta julgada, disso? Acho que eu ainda sou. Assim, né, porque eu nunca fui uma pessoa, nem entre os meus amigos, assim, a mais vaidosa. E aí, todo mundo... Não é nem que eu fui julgada, mas eles ainda acham esquisito. Mas né, eu acho que todo mundo que decide trabalhar com moda sofre algum tipo de preconceito, né? Tipo, de uma forma ou de outra, um pouco mais, um pouco menos. Mas eu fico pensando nesse meio jornalístico que, querendo ou não, por muitos anos, né? É aquela profissão, assim, que você vai reportar o que está acontecendo para todo mundo. Você sair, às vezes, de uma folha e ir para uma revista de moda, naquela época... Deveria ser meio... Os meus pais achavam que eu estava fazendo a maior burrice do mundo. Tá. E, né, quer dizer, eles já tinham achado quando eu saí do JB e fui para a Trip, para a TPM, que eles já não entendiam muito o que era aquilo ali. Mas eu acho que foi mais uma surpresa até... de aquela menina que queria cobrir a desgraça no Piauí, em Alagoas, né? E de repente tá nesse outro mundo. Mas aí, de novo, eu acho que contar a história que é o que eu acho um tesão. Então, né? Mesmo agora no Nordeste, eu gosto de ouvir a história do estilista para você poder contar como ele chegou até ali. Então, essa parte sempre foi o que eu mais gostei. E aí também tem uma eu acho que moda, as pessoas não enxergam a moda como eu enxergo, como eu acho que a moda deve ser enxergada. Quem não gosta de moda? Moda é um fenômeno cultural, assim Total. como o cinema, assim, né, como a música. E ela retrata o seu tempo.
Então, eu amava, quando eu fazia a crítica, aí, quando a gente já estava em Paris, nas semanas, o Bruno Astuto, ele faz, né, um jornalista que faz crítica muito bem, porque ele estudou, e ele tem uma memória prodigiosa, ele estudou Surreal. muito a história de vida e a época da Dior. Ele, antes de virar jornalista, ele era professor, ele era um negócio que chama preceptor, na verdade. Ele dava aula de francês e de história para meninas loucura. da sociedade. Então, Chocada. as famílias contratavam, as famílias do Rio contratavam o Bruno, que era um jovem, 18, né, super letrado, mas que justamente ia conseguir que suas filhas tivessem um pouco de cultura geral, que era o que ele era um expert. Então, assim, o Bruno, ele era muito bom de ver um desfile histórico e saber contar, porque então a referência dessa manga é a dos anos 50. E as É uma minhas, enciclopédia, assim. E ele põe tudo direitinho. Assim, ele vê o desfile, ele sabe de onde veio. As minhas críticas eram assim, isso lembra Kill Bill. O filme. Então, porque era sua era a minha referência, referência. total. Então, sempre era uma crítica que mesclava cinema, música de vez em quando, mas era a referência, né, do que eu conseguia trazer. E eu acho que então, assim, eu não acho assim, ela não é uma coisa fútil, porque ela é uma indústria. Né? Perfeito. E é uma indústria que gera um monte de emprego. Fato. E você falar sobre isso... Agora, a moda glamurosa, ela fala muito sobre a nossa cultura. Então, ela não é só, né, uma roupa que custa X. Você tem um trabalho por trás, que é uma expertise das pessoas que fazem. E é um retrato do tempo. Então, você está vestindo hoje uma roupa que a gente sabe que ela tem uma inspiração nos anos 60, tem uma coisa meio japonista. Você vai olhando, você vai, né, o tempo inteiro puxando essas questões. Então, eu acho que a moda é um fenômeno cultural também. Ela fala sobre o tempo que a gente vive, né? Uma vez eu escrevi assim, mesmo quem diz, eu não gosto de moda, mas se você só se veste de camiseta branca e calça jeans, é um statement que você está fazendo 100%. Sobre quem você é. Pra mim, aquela cena do Diabo Veste Prada, que a Miranda Priestly destrói a Andrea, é isso, assim, não adianta você falar, mas isso é brega, ou então, mas isso não sei, é fútil, ou o que quer... Cara, se você tá escolhendo sair de casa com uma camiseta de time de futebol, uma bermuda e uma chinela, é o que você tá passando. Você faz parte ali de uma comunidade que seja, ou você tá querendo mandar, nem que seja pelo conforto. Eu acho que tem muitas nuances, assim, que as pessoas não percebem, mas que fica. E, obviamente, graças à roupa. E, naturalmente, isso se associa à moda, né? Exatamente, é um espírito do tempo, né? Outro dia eu falei assim, todos os sapatos lá que o Kanye West, que era o chinelão da Adidas, da Haider, que vira o uniforme de uma nova geração. 100%. Então, assim, isso você vai olhar com o tempo, quando os adolescentes deixaram de usar tênis. Na minha época, jamais você ia de chinelo para a escola. Hoje em dia, eles põem um meião e vão com aqueles... Vários, eu vejo um monte de adolescente de 12 anos com esses sapatos, eu falo... Virou um status quo. É uma transformação no jeito da gente se expressar, né, e ter um comportamento. Então, você vê, né, não vai de chinelo pro shopping, meu filho, não. Agora, a moda é ir cool com aquele chinelão. Então, e vai mudando. Outro dia eu já queria comprar, e eu achava aquilo ali horroroso. Então, assim, vai mudando a cabeça da gente, né, porque você vê você vê outro, e aí você vê o jeito que a pessoa... Então, se você olha a moda por esse prisma de mudanças, né, na sociedade, de como a gente... um dia que você está sem carisma, você se veste de um jeito. Um dia que você está se sentindo toda, você se veste de outro. Então, acho que a maquiagem também, ela, né, fala muito sobre isso, mas é uma coisa pessoal, mas também é um reflexo coletivo. Então, assim, eu nunca tive achar que eu estou fazendo uma coisa... fútil ou menos importante. Cada notinha, assim, se eu estou falando de um produto, e, né, as revistas tinham muito isso, você ter... você está contando a história daquele produto. Por que aquele óculos é legal? Então, eu acho que se a gente encara com seriedade, o negócio vira sério. Então, para mim, sempre foi assim. E aí, bom, você chegou na Vogue. Como é que foi essa trajetória... até nos últimos anos que você estava lá, de entender essa mudança do digital, assim, entender, porque que nem você falou, antigamente o jornal tinha muito mais página do que tem hoje,
E também, assim como revista, eu acho que eu vi um TikTok esses dias que mostrava a diferença do tamanho das revistas de uns tempos atrás para hoje. Como é que foi esse sucesso de falar com as mulheres brasileiras, esse consumo, e aí depois tendo que ver essa troca pro possível digital? A gente, isso eu vou te dizer bem quando é que foi, assim, foi 2011, 2013, foram os recordes de revistas, né? A Vogue americana, acho que chegou a ter 700 ou 800 páginas. A Vogue brasileira, a gente chegou, foi uma edição com a Kate Moss, acho que ela foi a edição recorde de página que a gente teve, que foram 414. Era Kate Moss, era um aniversário de 36 anos da Vogue, foi uma capa que o Mário Testino fez aqui no Brasil, né? Ele veio aqui para o Brasil para fazer essa capa e ele trouxe a Kate Moss, foi a surpresa ali que ele trouxe. E aí, nessa edição, a gente teve 414 páginas. Batia no chão, a revista, pá! Hoje em dia, quando uma revista tem 100 páginas, já está, né? E eu acho que, assim, a gente, quando eu comecei, não era tão... As revistas tinham 200 e poucas páginas, assim, os meses fortes. Aí chegou para essa escalada de 400 e pouco e tal. E depois a gente, né? O que aconteceu, eu acho que o anunciante, ele começou a ver que a conversão em venda ela acontecia no digital. Então, você vai tirando o dinheiro do impresso. Entendi. Antigamente, as campanhas... elas eram tão importantes quase quanto os editoriais de moda. Os grandes fotógrafos, Steven Meisel, Steven Klein, eles se fizeram fazendo campanhas. E eu lembro que as pessoas que gostavam, né, de moda, eu já gostava também, então me incluo entre elas, você ficava... Nossa, você viu aquela campanha? Hoje em dia não tem mais isso. Sim. Porque, assim, qual é o grande fotógrafo que está fazendo uma campanha que vai estar no impresso? A gente não sabe, mas você comenta se a Bottega apagou todos os posts dela do Instagram. Então, perfeito. Isso foi, né, era natural que isso fosse acontecendo, mas eu acho que é frustrante para o jornalista. Ele não consegue mais fazer grandes matérias. Você vai fazer hoje uma matéria que vai ser uma dupla, porque não dá mais para ter uma matéria quando você tem uma matéria de 4 páginas e tal. E as equipes foram sofrendo um estrangulamento muito grande também. Então, já não dava tempo, você tinha que né, fazer do jeito que dava. Então, foi muito bom. Acho que eu tive a chance de fazer os melhores budgets, quando se tinha um budget muito grande. Essa edição do Destino com a Kate Moss, a gente fotografou ela com o Oscar Niemeyer, com Pelé. Era toda uma estrutura cinematográfica, quase. A gente fez uma capa com a Rihanna aqui no Brasil. Então, assim, teve todo esse momento muito poderoso. Sim. Mas também teve um pouco o ocaso da mídia impressa, né? E eu lembro que as pessoas falavam, a mídia vai acabar. Eu acho que não vai acabar, porque as pessoas ainda querem uma validação do papel. 100%. Né? O sonho de qualquer pessoa. Acho o estilista sabe que chegou lá quando ele está no impresso. Perfeito. Mas o dia a dia, a venda dele acontece no digital. Então, eu acho que vai permanecer, né? Os tamanhos hoje são esses, a realidade. E eu vejo capas belíssimas. A Vogue faz capa belíssima, a Elle faz capas belíssimas. Então, você continua tendo... a coisa da imagem, ela é muito forte. Mas, obviamente, né, os anunciantes minguaram, eles foram para o digital. E aí você não tem mais os mesmos recursos para fazer a revista. Então, só que eu falei, eu não quero ser uma pessoa saudosista. Tem que vai falar, na minha época que era bom, né? Então, aí vamos fazer outra coisa. Porque também, né, quando você vive uma coisa muito boa, sim, e de muita fartura, você depois de ter que se adaptar a uma escassez, nossa, deve ser, é mais frustrante do que uma geração, às vezes, que não viveu aquele momento da fartura. Então, ele não se sente tão decepcionado. Mas, assim, eu lembro que quando, né, por aqui... Mas, assim, eu não quero ser um jornalista de moda ou uma editora amargurada que falava naquela época era bom. Então, não foi só por isso, né, que eu terminei fazendo uma mudança de carreira, mas eu acho que isso era muito... Eu vou guardar as melhores lembranças... assim, quando eu estava no auge, que eu né? tenho, e vou tentar construir outras coisas, porque eu acho que o digital, ele permite muita coisa. Eu acho que a comunicação de moda ela não ficou pior, não.
você acabou de falar que você viu no TikTok Sim. uma história das grandes páginas. A gente se informa em múltiplos canais, em canais diferentes. A informação ela não deixa de chegar, é só um meio que é diferente. Exato. E eu acredito nisso. Aham. Entendeu? Só que eu era muito mais uma pessoa do texto Sim. e do impresso do que um formador de opinião digital, um influencer. Eu acho que tem gente que comunica muito melhor, e não é nem uma questão de idade, porque eu acho que tem excelentes influencers que têm a minha idade, 50 anos. Mas a gente também sabe que não tem que ser bom em tudo. Total. E aí, cada um tem o seu tem jeito. o seu. O importante eu é não colocar pra consigo- fora também, para as pessoas conseguirem Sim. capturar essa informação de algum jeito. O TikToker, ele fica falando com a camerinha, né? Eu tenho uma dificuldade de fazer isso. Talvez um pouco pela minha timidez ali. Não é o que seria a minha praia. Sim. Mas eu continuo me informando de moda de múltiplas maneiras, né? A gente vê os desfiles. Eu gosto de ler as críticas que as revistas fazem no Instagram. Fazem. Antigamente era a Constância que voltava. Resenha. E aí ela escrevia e você ia ler sobre os desfiles 3 meses depois. Isso era uma loucura. Hoje em dia as pessoas já leem na mesma hora. E agora, antes da gente ir pro Nordeste, que eu tô muito animada, a gente sabe que também as dinâmicas, as relações dentro das revistas, elas mudaram muito ao longo dos últimos anos. E eu queria saber como é que você amadureceu esse olhar, como é que você tá vendo hoje, tipo, essa mudança de comportamento como algo positivo. Como é que foi isso? Olha, eu acho que a Vogue, sobretudo, ela passou por muitas mudanças, assim, de novo, eu acho que a sociedade, a revista, ela é o espírito do tempo, então ela reflete, né? A Vogue, quando eu entrei, a Vogue era para ser uma revista elitista mesmo. Sim. Então, tanto para estar aqui, você tem que estar... Isso vale para o funcionário que entra, né? Então, e você criar essa imagem de quase uma coisa inacessível. E esse era o glamour da Vogue. Só que isso foi ficando cafona. Isso foi ficando um pouco démodé. E aí, a revista precisa se reinventar, né? E de novo, assim, a gente hoje... eu acho que, ainda que a batalha da inclusão ela não exatamente acaba o tempo inteiro, né? Você vê que houve um monte de crítica agora às semanas de moda internacional, que, de novo, os modelos plus size desapareceram das passarelas, ou reduziu muito. Então, quando a gente tem uma conquista, a gente não necessariamente você... a batalha está ganha. Porque né, tem lá o estilista, eu lembro que... eu não vou citar nomes, mas assim, quando a gente estava começando essa discussão sobre a magreza, e não era nem você falar de corpos diversos e de falar de uma modelo plus size, era você não querer colocar na passarela meninas tão magras, pensando na imagem, né? Foi quando começou a se discutir muito a anorexia, que você vê que até hoje a discussão da anorexia ela não está mais tanto na pauta, mas porque a indústria já se transformou. E eu lembro que teve um estilista que virava e falava assim, não, mas modelo, até na revista ela pode ser um 38, mas na passarela ela tem que ser cabide. Porque na passarela a roupa tem que ser cabide, a mulher só vai, mesmo a mulher mais gorda, ela só vai querer aquela roupa se cair impecavelmente bem. Isso era como as pessoas pensavam. Então, e você vê como isso se transformou. Hoje em dia, a representatividade, né? Quem disse que a mulher mais gordinha gostava de olhar o 34? Mas eram verdades absolutas que não eram tão verdades absolutas assim. Mas tinha essa obsessão da modelo cabide, né? Que é um 34. Sim. E nesse ponto a Condenaste ela foi pioneira porque isso deve ter sido 2009, 2010, talvez. Veio uma regra que a gente não podia trabalhar com modelos com menos de 16 anos. Era a única revista no Brasil que não podia trabalhar. Eu lembro que a Tairine, né, que foi uma modelo bem importante, a Tairine era o máximo. E os nossos stylists ficavam frustrados,
Porque aí a Tairine, pra sair na Vogue, vai ter que fazer 16 anos, mas ela tinha 14 na época. Mas aí você para hoje e fala assim, pô, mas será que uma modelo de 14 anos tinha que estar... Né? E é um corpo irreal, assim, a discussão toda, ela ainda está com o corpo em formação. Sim. Então, realmente, você está colocando um corpo impossível, porque é uma menina. Sim. A própria Tairine depois mudou o corpo dela. E aí tinha toda uma discussão também da frustração que você cria na própria modelo, porque gostavam dela com 14, época, mas aí perfeito. quando ela tem 16, que ela está com mais quadril, ela não consegue mais emplacar tanto. Então, assim, todas essas mudanças que são, né, começa a se ter questionamentos, e aí eu acho que vale para tudo, né? Vale para a questão do corpo, vale para a questão da diversidade étnico-racial, de como você não estava, né? Outro dia eu estava revendo as Vogues antigas, eu estava mudando, eu tenho todas. E aí eu estava pegando a Vogue americana, assim, só tem a Naomi, só tinha antigamente. Aí depois, aí teve a Leck Wack, aí depois teve a Joanne Smalls, vem outra geração. Hoje você pega uma revista, você nem sabe necessariamente o nome das modelos negras que estão ali, porque já virou uma coisa corrente ali, não é uma moeda. Antes você sabia, elas eram quase personalidades, né? Então, olhando as revistas, é uma super aula, eu acho, de como o mundo mudou. Agora, ele muda, não é porque... Muda porque as pessoas começam a demandar. Sim. E as pessoas querem aquilo ali. E a revista vai fazer o que o público quer. Sem dúvida nenhuma. Né? E aí, realmente, assim, eu acho que é uma coisa que, olhando para trás, é muito louco ver em quão pouco tempo essas coisas aconteceram, né? Até em questão, assim, às vezes de comportamento, ou questão de pauta, questão, né, do que a gente exalta como belo. Isso foi, acho que de uns 5 anos pra cá, completamente diferente. Completamente diferente. E como é que foi isso, assim, pra você? Tipo, observar esse mundo ao seu redor mudar e falar, cara, eu tô vendo tudo isso, acho que é um caminho que faz sentido, até assim para Nordeste, né, que você também trabalha com muitas pessoas do Nordeste, então como é que foi para você sair às vezes desse ambiente da Vogue que era tão elitista, tão internacional, e aí também olhar mais para o Brasil, olhar mais para a região também que você nasceu? Eu acho que assim, aconteceu de uma maneira muito natural. Eu sou baiana, mas eu morei 30 anos entre São Paulo, Rio e Brasília. Sim. E falando de moda, a gente viveu também os anos áureos da invasão das marcas internacionais, né? Que o brasileiro, primeiro a gente não tinha acesso, depois a gente começou a ter muito acesso, e as marcas estavam investindo pesadamente aqui. Acho que tinha até uma expectativa que o Brasil, né, virasse um grande centro de consumo. A gente não virou. O Brasil sempre as pessoas, né? Agora o Brasil vai acontecer, agora vai. E né, não foi exatamente assim, mas as marcas estão aqui, é uma realidade. Então, assim, muita gente não lembra, mas quando eu comecei na Vogue, não tinha moda internacional. Então, falam assim, o apoio à moda nacional é uma coisa recente. Não, na verdade, a moda nacional começou a sofrer muito quando houve uma invasão das internacionais. Mas, nos meus primeiros anos de Vogue, quem a gente dava muito era, sei lá, Reinaldo Lourenço, Glória Coelho, Alexandre Ercovitch. Esses eram os grandes editoriais da revista, porque o stylist não conseguia nem pegar uma roupa lá de fora. Então, né, as revistas, elas tinham essa moda nacional, mas ela era muito pautada no Rio e em São Paulo. E, sobretudo em São Paulo, com um perfil muito específico. Eu acho que a grande transformação, né? Então, a gente hoje em dia tem acesso a tudo do internacional, mas... E acho que a pandemia, então eu vou voltar a contar a minha história, a pandemia ela é muito responsável também por algumas mudanças de comportamento, que já vinham acontecendo, né? Muita gente diz... as pandemias, as guerras, as doenças, elas não mudam, elas aceleram alguns comportamentos. Sim. Então, assim, esse desejo do Brasil olhar para si, da gente, né, isso tudo eram processos que já estavam acontecendo e que ficaram mais fortes. Eu fui morar em Recife porque a minha namorada morava em Recife. E a gente, na pandemia, os escritórios da Globo Condé Nast, né, que é onde funciona a Vogue, Glamour, eles foram os primeiros a fechar.
porque um repórter da GQ voltou com Covid de Milão, que ele tinha ido cobrir. Milão foi um epicentro, assim, do Covid. E aí ele voltou, a gente, no iniciozinho de março, já estava lockdown, e todo mundo indo para casa. E aí, meus pais em Salvador, meus irmãos moram no Rio, aí meus pais... Não, vem pra cá, porque tinha uns boatos que iam fechar a fronteira, porque o Nordeste não tinha chegado o Covid. Porque chegou muito pelos voos internacionais. Sim. Então, assim, São Paulo, né, foi um polo, o Rio com Carnaval, que ainda tinha tido... Foram um polo de começarem os casos, o Nordeste estava livre do Covid. Eu fui para poder ficar com a minha namorada, que morava de frente para o mar, que ia ser uma vida melhor num lockdown. Com certeza. Fui com uma malinha de mão, achando que eu ia voltar dali a 2 meses. Eu voltei a primeira vez em julho. Então, foram mais de 6 meses, né? 4 meses. Sem você. E aí, quando eu estava lá, para mim, não era nem Salvador ainda, foi Recife. Eu acho que muitas marcas de moda... Essa época eu ainda estava na Globo Condé Nast, né? Não era mais editora da Vogue há 2 anos. Eu era CEO. Mas as pessoas falando assim, a Daniela da Vogue está morando em Recife. E aí eu comecei a receber, que eu nunca tinha recebido, inbox, mensagem. Basicamente foi através de inbox de marcas do Nordeste. Acho que você está aqui agora. Exato. E aí, quem sabe assim, não acho, nem tinha pensado ainda em lançar o Nordeste, mas era uma expectativa de que, de repente, ele conseguisse chegar na Vogue ou na Glamour. E aí eu comecei a ver aquele material e eu achei sensacional as coisas que eu fui descobrindo, né? E aí eu comecei a escrever no meu Instagram. Eu falava um pouco da história da marca. Não ia dar para colocar na Vogue. Claro. As revistas já estavam fininhas, né? E tinha um editor. Eu podia, no máximo, dar uma recomendação. Mas eu escrevia no meu. E aí... A Marina Bitu foi um dos primeiros que eu escrevi. Sério? Ela foi uma que bateu na minha porta. E aí, era um vestido plissado. E aí eu fui conversando com ela, falei, nossa, que lindo. E ela falou assim, o vestido plissado dela era inspirado na sanfona. E ela contou, olha, não é o plissado, né? E aí comecei a contar a história dela. Fui descobrindo que o Ceará era um polo. Aí a Marina me passou uns contatos de outras marcas do Ceará bacanas. Ceará bizarro. E aí eu comecei, né? Aí eu fui entender. O Ceará tem a segunda mais antiga faculdade de moda do Brasil. Sério? Só perde para Santa Marcelina. Então, e a Universidade Federal de lá. Eles eram um polo, né? O Ceará tem uma indústria têxtil montada. Foi o estado do Nordeste que mais teve fábricas, tecelagens. Então, tinha essa tradição também. Aí tem toda uma geração. Eu colocava no meu Instagram, e aí, assim, era disparado que tinha mais curtida. Antes era sempre quando eu estava em alguma viagem e tal, mas ninguém estava viajando, né? Então, e aí você via que tinha as pessoas falando, nossa, é sensacional, não conhecia. Aí o estilista falava, esgotou essa peça que você publicou, falou sobre. Ou eu lembro alguém que falou assim, a Lilian Patti começou a me seguir. Porque eu publiquei, a Lilian gostou. E eu falei, gente, mas era só você ter mandado uma mensagem para a Lilian Patti, que provavelmente ela ia... Mas eu acho que as pessoas também não sentiam que elas estavam nessa liberdade. Né, bate na porta. Exato, é o que a gente falou da guarda baixa. Eu estava lá fisicamente, exato. Eles acharam que eu estava mais acessível. Uhum. E aí, eu acho que foi um momento meu, eu estava fazendo 50 anos em 2020, eu fiz 50 anos, de me redescobrir nordestina também. E perfeito. Ter uma vontade, ainda que eu ame São Paulo, eu acho que São Paulo é um epicentro, é onde as coisas acontecem, mas uma vontade de viver num outro ritmo também, né? Numa coisa mais fincada das minhas raízes, estar mais próxima dos meus pais, mas redescobrir realmente um ritmo, que não é necessariamente um ritmo mais lento, mas é um ritmo em que você olha para as pessoas de um jeito diferente, que você tem mais tempo para se dedicar. E aí foi vindo essa ideia, assim, eu quero ficar aqui, mas para ficar aqui, o que eu posso fazer? E aí, esse momento de, né, perceber que eu podia ser uma conexão entre as marcas e a mídia, e os formadores de opinião, e entre as marcas e o mercado consumidor, porque, no fim das contas, a gente estava vendendo 100%. as peças.
podia ser uma nova função na minha vida. Entendi. Então, eu acho que assim, eu ganhei um presente com 50 anos, porque se eu tivesse continuado, talvez eu tivesse virado o que eu não queria virar. Entendi. Que era aquela pessoa saudosista que falava, ai, bom mesmo é quando a gente tinha na Vogue um budget de 200 mil para fazer uma capa. E hoje em dia eu tenho que fazer com 60. Então, para não virar essa pessoa amargurada, eu acho que, né, o Covid fez a gente repensar, mas eu tive uma segunda chance na vida de fazer uma coisa diferente. E eu acho que é raro também, às vezes, e aí você me fala, abrir mão de um título que é tão poderoso quanto era o que você tinha. Sim. Né? Total. Assim, eu acho que... Outro dia ali também eu vi alguém dizendo... Porque, só para fazer um parêntese, porque eu sei que tem pessoas que saíram da Vogue ou saíram de outros veículos que você não é mais vista da mesma forma. Ou então você não tem a relevância que você tinha, ou você não é, não sei, convidado às vezes para as coisas do jeito que você era uma vez que você estava lá, sabe? A pandemia foi muito boa comigo nisso, porque pode ser que eu sentisse essa perda de poder. Mas como eu saí da Vogue no meio da pandemia, as pessoas não... Ninguém tava. Não tava tendo semana de moda, não tava... Aí, será que eu tô tendo FOMO, né? O Fear of Missing Out. Quando o mundo voltou ao normal, eu meio que já tinha lançado o Nordeste. Não era como ele é hoje, mas ele já estava ali estruturado. Eu estava tão concentrada em fazer o Nordeste, se acontecer, que talvez eu não tenha... É que você saiu com um projeto já, né? Prestado atenção. Eu fiquei 6 meses, assim, mas já sabia o que era, que eu resolvi conhecer o Nordeste que eu não conhecia. Então, foi quando começou a ter uma aberturinha que dava para viajar. Aí eu fui conhecer o Rio Grande do Norte, o Ceará, o Piauí e o Maranhão, que eu não conhecia tão bem, né? Conheci quando eu era pequena, porque eu morei muito tempo em Salvador, meus pais, a gente sempre passava férias no Rio Grande do Norte, mas assim, eu conhecer Natal e conhecer a moda de Natal, os artistas de Natal, Fortaleza eu não conhecia. Que então, vale ressaltar que são muito diferentes entre si, sim, né? Obviamente, sim. A gente tem a região do Nordeste, mas cada estado tem as muito. suas... até o tipo, mesmo quando você fala assim, renda, cada estado tem uma renda diferente. Perfeito. Então, né, e você... Ou bordados. E aí, tudo isso para mim foi um aprendizado, né? Eu acho que eu estava tão submersa, né, em toda essa riqueza que talvez eu não tenha sentido, né, sentido tanto essa perda de status. Porque estava vivendo... e também eu acho que até lá na Condé Nast, vocês deveriam viver numa bolha também, né? Sim. Uma bolha no sentido até de... você fica imerso, porque o trabalho, principalmente do jornalista, do veículo, é o tempo inteiro. Tem que estar ligado o tempo todo, tem que estar entregando, tem que estar reportando. E obviamente, assim, tem momentos que você sente que você não percebe. Você já tá muito imerso naquele... Eu me diverti muito. Naquela rotina, enquanto diretora talvez. de redação. Tá. Muito mais do que como CEO. Eu não estava muito feliz nos meus últimos anos de CEO. Mas eu fui muito feliz como diretora de redação. Acho que, assim, tem um lado divertido, que um dia ainda vou, né, escrever um livro, mas, assim, rodar o mundo com Lagerfeld... Eu fui para Cuba com Karl Lagerfeld, entendeu? Surreal. Que eram coisas também que se estavam fazendo pela primeira vez. Então, a Chanel começou... E depois todas as marcas passaram a copiar. Mas a Chanel começou esse negócio de fazer a Cruise Collection, né? Que são os desfiles que eles fazem pro alto verão. A Chanel começou a fazer, ainda que ele seja lançado em janeiro, mas assim, a Chanel começou a fazer os cruises que eu fui para Dubai, Singapura, era sempre em países exóticos. Sempre em destinations. Então, né? assim, a gente, né, porque era cruise, então tinha esse tema, e nas melhores locações. Então, foi muito divertido, mas eu vivi muito intensamente. Sim. Eu tinha um grupo, né, com outros jornalistas que eu amava os assessores de imprensa. Eu acho que quando você vive muito intensamente as coisas, não é que você não possa ter saudade, mas assim, eu não me arrependo de não ter feito nada. Agora, eu não tinha tanto espaço para minha vida pessoal. Era uma coisa grudada ali na outra, que você emendava uma viagem. Eu estava conversando com a Bárbara Migliori outro dia, que a Bárbara ainda vive essa rotina. Então, ela
foi para Milão, mas aí ela tem 2 filhos. Ela veio, passou um dia aqui, porque ela preferiu do que emendar para Paris. E quantas vezes eu e ela, a gente já emendou Milão e Paris. E aí eu fico pensando, né, foi muito bom, mas tudo tem um preço que você paga. E talvez aos 50 anos, eu vou muito à praia. Assim, as pessoas... eu continuo trabalho muito no Nordeste, mas eu amo ir à praia. Assim, é uma coisa que faz parte, assim, né? Para mim é como meditar, para umas pessoas, para mim é o mar, assim, eu preciso do mar. Então, eu acho que por ter tido esse trade-off, claro que quando eu vejo um desfile muito lindo, eu fico arrepiada. Eu penso, nossa, como deve ter sido ver isso ao vivo. Mas, sem brincadeira, assim, eu não tenho um FOMO, assim. Eu vi outro dia uma festa da NK na Semana de Moda de Paris, que me pareceu divertidíssimo, assim. Eu queria estar lá, inclusive porque muitos amigos meus estavam lá, e que eu vi que foi uma coisa muito legal. Então, não quer dizer que eu não goste ou que eu não acho que eu seria... Mas eu vivi tantas outras coisas tão boas. E é isso, enquanto eles estavam lá, né, nesse rolê, emendando uma coisa na outra, eu tinha minha prainha, eu tinha o meu tênis, entendeu? Não dá pra ter tudo também. A gente tem que, a cada escolha, uma renúncia. E você ser feliz com as escolhas que você tá em paz, né? fazendo, né? Então, assim, eu acho que nesse ponto eu tive muita sorte. E o Nordeste eu virei uma bolha ali do Nordeste. Então, mesmo agora, assim, a gente está em plena semana de moda. Claro que eu quero ver outros estilistas. Mas, para mim, ainda é uma coisa tão de ver a moda nordestina crescendo, que né, para mim aquilo ali é o que faz o meu coração tesão bater. Agora. E aí você pode estar mais satisfeita, né, com as escolhas que você tem. Agora, lógico, quando eu vejo, né, esses desfiles que são os destinations, que você sabe que a pessoa vai estar num hotel maravilhoso. As marcas mimam a gente muito. Eu acho uma delícia. Eu fui a primeira vez numa viagem a trabalho com a Sisley agora pra Nova York. E eu tava tipo... Gente, parece que eu tô... Sabe, viajando com os pais, assim, que você só vai. Você só é levado, sabe? Do nada o Uber tá lá, e do nada a reserva tá feita. Aí você chega, tem presentinho. Aí depois você volta e tem mais presentinho. E aí você fica tipo, que é isso? E aí eu imagino... Eu tava com a Luísa Souza, que também foi... Sim, que foi editora de beleza na na época. E ela falou também das experiências surreais que ela teve com a Chanel, com acho que até Nike, que foi pra Coreia. Assim, umas coisas... absurdas, eu fico imaginando vocês, assim, nos desfiles, Chanel. E eles sabem fazer, né? Porque, assim, você vende essas marcas, elas vendem uma experiência de luxo. A Chanel tinha umas coisas da Lu, que eles iam pra Grasse, aí era aquele piquenique, nos campos de lavanda. Então, você fica... né, uma comida maravilhosa, um vinho rosé. Então, eles sabem despertar, né? Tudo aquilo ali. E não é que eu acho maravilhoso. Assim, se uma marca me chamasse, eu ia, entendeu? Mas é que tem outras coisas que vão, né, acontecendo. Eu adoro tomar minha cervejinha gelada no mar também. Então, e eu sempre gostei muito desses dois mundos, né? Então, acho que agora eu estou vivendo um outro mundo. E eu gosto, né? Eu gosto muito de ir na casa dos estilistas quando eu estou em Salvador. Então, de conhecer, de sentar com eles e entender até a potência do que a gente está fazendo junto. Exato, porque eu ia falar, a Nordeste se abriu a pop-up aqui, mas tem a loja em São Paulo? A gente tem uma loja... A ideia não era nem a gente... Porque o que é o Nordeste? A gente fazer uma conexão com o mercado consumidor e com vocês. Isso. Vocês, formadores de opinião e mídia. O jeito que eu tenho de fazer com o mercado consumidor é levar essas marcas para experiências de consumo, né? Que eu sei articular e tal. A gente começou fazendo festivais. Então, por exemplo, a Pinga, né, uma multimarca aqui de São Paulo, sempre foi muito parceira. A gente trazia 10 marcas, ficava na Pinga durante uma semana, 10 dias, chamava as consumidoras da Pinga, as pessoas que eu já conhecia do mundo da moda, né? A essa altura o Nordeste já tinha bastante seguidor. As pessoas que valorizam o nacional irem lá conhecer. Só que deu tão certo que foram vindo oportunidades da gente ter lojas fixas, né?
A gente primeiro ficou 1 ano nos Jardins. Tá. E aí veio essa oportunidade do Iguatemi. Entendi. Então não tá nos Jardins agora. Não. Foi Então, pro Iguatemi. a gente fica no Iguatemi até o fim de janeiro. Eu fui ontem, tá muito bonita a loja, gente. A gente tem 6 marcas de moda e 3 bem legal. de decoração. E a ideia era realmente ocupar nesse período, que é um período que é a vocação do Nordeste, que é o verão. Então, né, aí assim, janeiro, o Iguatemi tem essa coisa muito bacana. Quando vai entrar uma marca internacional, eles aí, até a marca entrar, eles convidam talentos emergentes. Bacana. Então, tem a gente, tem a iClub, a 100, e até a Lilissart, que já é um talento consagrado, mas a gente está ocupando um pedaço do Iguatemi que vai virar uma marca internacional. Não sabia. Então, aí no final de janeiro saímos todos, porque começam as obras dessa marca internacional, e aí eu vou pensar o que a gente vai fazer ainda, entendeu? E eu achei muito curioso, e aí eu vou aproveitar para te perguntar, essas marcas do Nordeste, você trouxe elas para os Jardins, para o Iguatemi, que são polos de venda que também são consumidores parecidos com os que consumiam a Vogue, mas que você tá, acho que, dando a oportunidade para as pessoas também redescobrirem essas marcas que às vezes não, né? A gente talvez não tinha acesso. Sim. É o objetivo. Eu acho que o brasileiro, né, vai voltar a falar de pandemia de novo, mas a gente ficou muito olhando mais pra gente. Até porque você não podia viajar. Então, você tinha que descobrir o que é. Aí tem uma nova valorização da moda nacional, que eu acho que a pandemia, ela faz isso muito forte. Eu dou o exemplo até do Ceará e o boom do kitesurf. Você tinha toda uma elite que ia esquiar. Aí não dava para esquiar em fevereiro, que estava tudo bloqueado, de 2021. Aí essa galera toda foi descobrir o kite. Porque é uma coisa... E aí, o kite, que era um esporte que só era praticado basicamente por franceses. Então, assim, os hotéis que você tinha no Ceará e no Piauí, que são os estados mais propícios à prática do kite, um pedacinho do Rio Grande do Norte também, por causa do vento, de repente começou a ter pousadas de luxo para atender essa elite brasileira, total. Que não era o gringo que vinha, que ficava numa pousadinha chumbrega. Você tem... E aí o brasileiro agora, mesmo que ele volte a esquiar, esse brasileiro de elite, mas ele também o kite entrou no roteiro, ele sabe a potência das praias do Ceará e do Piauí. Assim, Barra Grande, que é um lugar no Piauí, hoje em dia, assim, tá lotada, não tem mais. Teve um desenvolvimento muito grande a cidade e de pessoas do Sudeste, né? Então, você vê que o brasileiro realmente explorou mais o Brasil. E aí eu acho que na moda também tem isso, né? É um desejo de você valorizar os nossos saberes. E o que eu sempre digo, assim, não é... São paixões que podem ser... delas se conectarem, tem uma sinergia. Não é ou compre Prada, ou compre uma moda do Nordeste. Sim, claro. Se a gente está falando do handmade, da coisa bem feita, você, né, olha o trabalho artesanal que uma Hermès tem no couro. Então, acho que quando a gente faz um discurso de valorização no Nordeste, no caso, a gente não está fazendo um discurso xenófobo, de tipo assim, só consuma o Brasil. Mas assim, valorize o que a gente faz muito bem, que são esses trabalhos mais artesanais, as rendas, os bordados, a palha, né? O máximo que eu digo de vez em quando é assim, não precisa comprar uma bolsa de palha da Loewe. Você pode comprar uma bolsa de palha do Brasil. Tudo bem, a gente tem Deixa aqui. para comprar, né? Agora, a habilidade das petites mains, né, que como eles chamam as costureiras, você tem o corte das roupas estrangeiras, porque eles têm uma tradição na moda muito maior que a nossa. É a especialidade deles. Você não vai desvalorizar. Então, né, você saber... E quando a gente também traz para o Nordeste, você procura trazer marcas que fazem linho, bordado. Não é que a gente quer passar uma imagem caricata, mas é o que a gente sabe fazer de melhor. Exato. Né? E qual foi a maior dificuldade que você sentiu com o Nordeste, assim? Eu acho que as marcas, elas não têm apoio. E o Nordeste é um lugar mais pobre. A gente vive na escassez. Então, assim, os perrengues que os estilistas do Nordeste, não do Nordeste, do Nordeste passam para poder furar esse bloqueio, eles são maiores, né? Não que você não tenha estilistas periféricos,
no Rio ou em São Paulo. Mas em Salvador, eu tenho né, você tem uma situação de escassez maior. E a gente está longe do centro. Essa questão parece que é uma bobagem, mas assim, a roupa para chegar aqui ela custa mais caro. E demora mais tempo. Então, você tem uma série o fato de você estar longe dos grandes centros consumidores ainda penaliza. Você é mais pobre e você tem um custo maior para conseguir trazer a sua roupa. Então, quando eu comecei, eu queria ser sócia de todas as marcas. Porque eu falava assim, não, ele é tão bom. É muito linda. E, tipo, ele não vai conseguir vir para cá. Aí, deixa eu, né, algumas marcas, eu inventei um negócio que era você ser meu investidor anjo, que eu comprava antes, e aí, quando a coleção dele, ele conseguisse fazer, aí eu podia retirar em roupa. Eu tenho mas assim, até onde você vai fazer o seu? E você também não pode abraçar todo mundo. Sim. Então, essa frustração... Mas você deve ter roupas lindas no guarda-roupa agora. Sim, porque né, Ateliê Mão de Mãe, eu fiz muito isso. Eu falei, mas gente, eu não tenho mais como ter peça de crochê, porque eu tenho muitas. Tenho todas. Né, do que eu gostaria ali de usar. Mas eles eram um exemplo, assim, a Bahia eu terminei ficando... Porque eu fiz um projeto com a prefeitura lá no início, fiquei muito próxima dos estilistas, foram os primeiros, assim. O Nordeste começou pela Bahia. E era essa vontade. Então, assim, para mim, a grande dificuldade é você, né, não conseguir atrair o patrocínio ou um apoio tão facilmente. O start, né? E aí você vê talentos que poderiam estar bombando, mas ele não consegue nem comprar o tecido para fazer a coleção deles. Mas hoje em dia a gente tem projetos com o Instituto C&A, que tem dado uma força muito grande para algumas marcas, uma própria articulação com os governos, para os governos valorizarem a moda. Você que foi atrás de tudo isso. Foi. Isso, assim, né? Ainda estamos indo. É um processo em construção. Sim, mas de 2 anos para cá... Alguns estados já estão muito mais, né, concentrados. A Foz, que fez um desfile belíssimo. Nossa, bizarro. Muito bonito mesmo. A Foz teve um apoio da prefeitura de Maceió. Talvez ele não conseguisse fazer um desfile como ele queria se ele não tivesse esse apoio. Então, eu acho que costurar é um trabalho que as pessoas não veem, mas assim, fazer essa costura para que os talentos nordestinos eles consigam mostrar que vieram, que é o grande, né, desafio, assim, é o perrengue. E acho que toda vez que você faz uma coisa nova, você aprende, né? Então, por exemplo, eu também não era uma pessoa de varejo. Agora eu tenho que entender de venda, saber o que é um comissionamento e tal. Eu sabia fazer não é gostoso budget de revista. Agora eu tenho que fazer, é muito. Então, eu acho que é o que mantém. Às vezes as pessoas viram e falam assim, nossa, mas você tá jovem. Eu falo, nossa, tô me sentindo acabada, porque, né, muito trabalho. Mas eu acho que esse jovem que as pessoas veem, que não é necessariamente, né, a falta de ruga, mas é um olhar, é porque eu tô aprendendo. Então, assim, tem muita coisa que eu não sabia, né? Eu era jornalista, aí agora eu sou uma empreendedora. Você, né, saber fazer os projetos, as articulações e tal. Então, e saber que eu também estou usando... Porque imagina, se eu tivesse... Você falou, quando você perde o poder... Eu vi outro dia... Uma pessoa dizendo assim, você nunca deve dizer que você é a Daniela da Vogue, porque vai ter uma hora que você não vai ser mais da Vogue, e aí como é que fica? Eu acho que durante muito tempo eu fui a Daniela da Vogue, mas eu era a Daniela Falcão também. Eu consegui fazer as duas coisas. E aí, então assim, claro que eu não sou chamada para os desfiles internacionais, eu não sou chamada. E se eu quisesse ir para a Semana de Moda de Paris, eu provavelmente, mesmo sendo Daniela Falcão, que está ali, talvez 3 ou 4 ou 5 desfiles eu conseguisse, mas uma boa parte mudou o PR, mudou o estilista. Você tinha o seu propósito ali, que era muito claro. Então, óbvio. Agora, para mim, não né? Se eu tivesse querendo, vamos supor que eu virasse uma jornalista independente, talvez eu fosse sofrer muito mais isso do que com o Nordeste. Mas eu estou aprendendo tanta coisa. Assim, a gente está, né, aqui, mas entender o que vende, o que não vende, qual é o conselho que eu posso dar para a marca para ela vender melhor. E eu queria falar da sua equipe também, porque você também está pegando pessoas novas, né? Você está com o Renner Oliveira, você está com
acho que um grupo de pessoas que você poderia ter recorrido, por exemplo, a um jornalista ou a um redator que você já conhecia. A gente trabalha só com nordestinos, mas assim, eu tenho um pouco de licença poética. Eu tenho uma outra pessoa na equipe, ela é filha de pernambucanos, mas ela mora em Brasília. Mas assim, então tem alguma... Mas a gente tenta sempre priorizar. Né? E fazer... Se eu tô fazendo um curso, que a gente dá muita mentoria também, sobre comercialização, e aí eu vou chamar uma agência de marketing digital, eu vou chamar uma agência de marketing digital do Nordeste. Perfeito. A gente está fazendo um trabalho também com a CIA, que é de mentoria para novas marcas. Eu vou pegar uma marca do Nordeste que é bem sucedida para dar essa mentoria, até porque é mais perto da realidade dela. Com certeza. Então, é uma rede, realmente. Né? O Nordeste faz essa conexão. O René, para mim, assim, é um grande aprendizado. Ele é meu braço direito, ele é curador junto comigo. Ele faz, né, o Nordeste é muito ele. É eu, ele e a minha irmã. Mas ela faz a parte jurídica chata, ela é advogada. Mas que também é muito importante, porque tem que dar esse apoio para as marcas, fazer ela faz os relatórios depois que tem que ser feitos e tal. E o René, eu acho que também é exatamente... Faltava só para ele uma conexão. Eu vi um texto dele, ele já escrevia sobre moda internacional, eu vi um texto dele falando do McQueen, né, da McQueen, e que estava sendo acusado de ter feito uma cópia da estilogravura. Um desfile que a Sarah Burton fez que tinha né, pedacinhos. Se você olhasse e colocasse a estilogravura, claro que era. Mas o René fez um texto ótimo que ele fala, parece a estilogravura do Nordeste realmente, mas a estilogravura é uma arte milenar. Não é só no Brasil e muito menos no Nordeste que ela prosperou. E provavelmente as referências dela, né, parecem... Ele meio deu uma relativizada. Eu falei, nossa, que interessante esse menino, porque é exatamente isso. Não dá pra você dizer, foi cópia. A ferro e fogo tem que ter. Pensa bem, a estilogravura não é uma coisa que só tenha no Brasil, então ela pode ter se inspirado. E aí ele até mostrou a referência de uma estilogravura inglesa do século XVI, muito antes do Brasil existir, que lembra não é só a pelo nossa Ritar, né? Estilogravura. E eu liguei pro René e falei assim, então, gostei do seu texto, estou começando uma plataforma, assim, queria saber se você pode fazer uns freelas para mim. E ele começou a fazer e deu muito certo. E eu falei assim, eu vou fazer uma proposta para ele vir trabalhar comigo, né? Ele estava começando a ter o perfil dele também a crescer. Eu falei, mas qual é o mesmo seu emprego que você tem? Ele falou assim, eu sou gerente de marketing de um supermercado. E eu falei, putz, ele vai ganhar bem, não vou conseguir contratar ele nunca. Aí ele viu que eu fiquei desanimada, ele falou assim, não, mas o que você queria? Eu falei, mas a gente está começando, não sei ainda quanto que eu vou conseguir te pagar e tal. Aí eu descobri que ele era gerente de achei que era uma rede. Não, era de um supermercado. Ou seja, o salário que eu podia oferecer para ele era maior do que o salário que ele ganhava na rede do supermercado. Então a gente cresceu junto com isso. E eu acho que o exemplo dele é muito emblemático, porque era, né, ele é um menino que veio do interior do Rio Grande do Norte, que sempre foi apaixonado por moda. Ele tem questionamentos, e a gente fala muito de democratização da moda, que são coisas que, às vezes... O René, outro dia, entrou numa ótima polêmica, dizendo que assim, é muito, muito fácil para uma elite reclamar da Zara e do fast fashion. Porque a elite pode comprar o que não é fast fashion. Mas e a pessoa que gosta de moda e que só pode, né, satisfazer esse seu gosto através do fast fashion? Não é que ela não tenha consciência, mas qual é a opção dela? Qual é o recurso? Então, e eu venho de uma outra história, né, pelo tempo de vida que eu tenho. Então, ele traz ideias né, uma vivência que eu não tive. Eu não cresci no interior, eu cresci na capital. Eu tive uma série de privilégios, sempre estudei, né, eu podia comprar aonde eu quisesse, não necessariamente, nem tudo, mas eu podia comprar onde eu quisesse. Então, eu acho que, além de tudo, além né, o René, ele é mais jovem, mas ele também vem de uma história, e o Nordeste, ele é muito o interior e o sertão. Então, também a pessoa que está na capital do Nordeste, nem sempre ela tem essa visão. Você falou muito bem, o Nordeste são Nordestes, e o Nordeste da capital ele é muito diferente do Nordeste do interior. Então, eu gosto, né, e também na hora que a gente está trazendo as marcas, é muito importante a gente ter um olhar e buscar essas marcas que não necessariamente estão na capital. Qual que você acha que é a maior barreira que existe para os consumidores da moda nacional?
para eles consumirem Eles moda consumirem nacional? moda nacional, perdão. Eu acho que a gente tem um custo do Brasil que é muito alto. Então, assim, compara muito com fora, né? Tipo, essa marca brasileira tá custando R$2.000 essa peça, mas essa marca gringa tá, tipo, 3. Então, começa, e aí você sabe? tem um glamour maior lá fora. A moda autoral, né? O que é a moda autoral? A moda autoral é de um pequeno criador que, logicamente, ele não produz em larga escala. Sim. Ele tem que cobrar um pouco mais caro. Porque Óbvio. ao não produzir, né, a margem dele é menor porque ele produz uma conta matemática básica. E aí eu acho que falta a gente valorizar, e aí não é uma coisa só do Nordeste, é uma coisa da moda no geral. nacional, né? O Aeron fala muito sobre isso, a Missy, mas assim, da gente entender o consumidor, aí falando consumidor mais de elite, mas assim mesmo, ele acha ok pagar 7 mil numa bolsa de palha da Loewe. Mas, às vezes, ele acha ruim pagar 2 mil numa bolsa de palha da Foz ou da Catarina Mina. Então, a gente ainda tem um deslumbramento da elite. Estou falando da elite porque a elite é que pode consumir, né? Mas com o que é de fora. Então, a gente acha ok. E aí, né, tem gente que chama isso de complexo vira-lata e tal, né, de termos sido colonizados e que a gente tem esse deslumbre. Eu acho que está mudando. Acho que é um papel da mídia, do formador de opinião. Outro dia tinha uma influencer, era uma influencer nordestina, mas muito, muito radicada em São Paulo, e que ela estava com uma bolsa de palha da Loewe. E essa bolsa de palha é uma bolsa muito simples. Aí eu mandei um inbox para ela. Falei, você não. Então, sabe... E é isso que eu falei. Eu amo Loewe. Era um dos desfiles que eu mais amava assistir. Compra uma roupa. A bolsa de palha e a bolsa de crochê eu não vou aceitar. Porque isso a gente, né, faz muito bem. E aí você, como formador de opinião, você pode, né, tá valorizando. Claro que cada um vai fazer sempre o que quiser. Lógico. E tal. Mas eu acho livre, que esse olhar é importante, né? Então, E aí, assim, tem... Mas eu não posso me queixar, não. Eu acho que assim, o apoio que os formadores de opinião dão ao Nordeste é muito grande. Assim, né? Claro que não dá para ser sempre. Sim. E também a gente está falando de moda, e o formador de opinião, o influencer, ele vive tem que trocar, daquilo ali. Então ele não pode só dar coisas que ele quer apoiar, ele tem que ganhar dinheiro também. Fato. Mas sabendo, né, disso tudo, eu não posso, assim, seja indo aos desfiles, seja indo ao Nordeste, falando, comprando. Então, assim, eu acho, né, sensacional. Outro dia eu estava tendo uma conversa com a Nelly Pereira, que fala muito de bebida nacional e tal. E a Nelly tem uma campanha da gente não usar a palavra estrangeira e tal. E a Nelly, por exemplo, ela usa muito a produção do Nordeste nos vídeos dela. Mas ela sempre faz questão de comprar alguma coisa. Bacana. Porque ela sabe que tem que ter, né, essa mão dupla. Não dá para ela comprar tudo, mas também algumas coisas ela compra. E toda vez que você tem que explicar para alguém que está querendo fazer, é uma marca pequena. Então, infelizmente, essa marca não consegue dar. Em geral, as pessoas super corroboram, sabe? Assim, não vejo um problema. Mas, claro, né, Mas tem gente que fica ofendida. E tem influencers e influencers. Claro. Mas, e acho que tem até um grupo que claramente fala, não, mas a minha coisa mesmo é o internacional, eu não quero olhar para a moda nacional. Então, mas desses que olham para a moda nacional, eu acho que a gente tem tido bastante apoio. Né? Eu sinto que realmente, assim, eu acho que depois da pandemia as coisas mudaram. Não sei se é porque a gente tá falando mais, mas até no comportamento das minhas amigas eu tô vendo realmente uma abertura muito maior pra moda nacional e, assim, uma disposição à compra também que não tinha antes. A galera esperava viajar pra torrar todo o dinheiro lá fora e aí vir pra cá e vir com uma mala lotada. Dani, eu queria agora te fazer uma última pergunta, que a gente tá chegando no final. E eu queria saber qual que é o seu maior sonho com o Nordeste, o que a gente pode esperar de próximos passos. Eu queria muito que a gente conquistasse o internacional. Então, né, a gente ficou falando do internacional vir para o Brasil, mas eu acho que... E acho que ainda é um desafio para a moda brasileira como um todo. Concordo. Né? Por que eu acho que o Nordeste
do Brasil, né? E aí as marcas do Nordeste, a gente pode se dar bem nesse campo. Algumas marcas já exportam, Catarina Mina exporta bastante, mas assim, eu quero que seja um movimento mais consistente, porque é o que a gente faz de mais original, realmente, né? Sim. Então, assim, o nosso trabalho, de novo, de palha, de artesanato em palha, ele bate o de qualquer dessas mesões, porque a palha é uma coisa muito nossa. A palha vem de palmeiras, as palmeiras estão nos trópicos. Então, isso é uma coisa que a gente sabe fazer melhor, né? As rendas, ainda que elas tenham vindo dos europeus para cá, aqui teve uma proliferação enorme e o Nordeste manteve essa tradição, porque o Nordeste ele não passou pela industrialização de uma maneira tão forte quanto a Europa e quanto São Paulo. Então, as pessoas continuaram fazendo aquele saber. Uhum. Então, hoje, né, você tem uma quantidade... Às vezes, umas marcas de São Paulo me ligam e falam assim, Daniela, você arruma umas crocheteiras? Eu falo, gente, crocheteira não é assim, você bate em árvore e cai. Tem todo um trabalho. Você tem que... Né, não é que a crocheteira vai conseguir fazer o que você... quer, do jeito que você quer. Você tem que sentar com elas, você tem que estar junto, você tem que... Então, várias vezes essa ponte, eu falo, gente, para a marca daqui, né? Para o estilista de São Paulo, do Rio, não é tão simples assim, né? Até posso te apresentar grupos e associações que você pode começar um relacionamento, mas você vai ter que ir até lá, não é tão simples assim. Mas eu acho que esses saberes a gente tem como... levar para fora, sim, né? E aí pode ser uma virada de chave na história do Nordeste. Uhum. Então, e na história da moda. E quando eu falo moda, design também, porque eu acho que o design ele vem muito acoplado naquilo ali. Então, o meu sonho, realmente... A gente já teve pequenas experiências de venda em multimarcas da Grécia, numa multimarcas em Comporta, em Punta del Este. Mas eu acho que para 2024... ou para 2025, mas assim, eu quero em 2024 começar a estruturar isso. Eu quero ver É o objetivo. Eu quero ter uma pop-up do Nordeste no Bon Marché. Chique! Entendeu? Voltar para a Semana de Moda, mas com o Nordeste. Assim. Então, se a Farm conseguiu, por que a gente não vai conseguir, né? E você vê que eu acho que a Farm é um case muito dessa alegria tropical. É o que ela vende. E tá fazendo... E é o que não se encontra. Exatamente. Também. Então, acho que meu sonho, assim... Acho que tem que ser... Não é nem tão alto. Mas tem que sim. Mas você tem que ter uma meta, né? Ali maior. Concordo. Se me perguntassem há um ano atrás se a gente já tá com a loja no Iguatemi, que é o templo do consumo de luxo, eu ia falar, imagina, tá louco. Nem me imaginaria sendo dona de loja. Mas hoje em dia, né? A gente já chegou aí... E aí, né, eu quero estar na capa da Vogue. Já tivemos uma capa digital, mas agora eu quero estar na capa, né, da Vogue impressa. A gente ficou falando do impresso. Eu também quero me validar no impresso. Com certeza. Então, acho que essa internacionalização pode realmente... Aí, sabe, a Daniela deixou um legado na Vogue, né? Eu quero deixar um legado, de fato, para a moda do Nordeste. Legal. Mas eu acho que isso vai vir quando tiver a internacionalização. Maravilhoso. Gente, estamos terminando, mas a gente ainda tem a nossa saideira, que também casou perfeitamente, porque hoje é sexta. Eu vou te fazer 3 perguntinhas também. Bate bola, jogo rápido. Eu quero saber qual que é o seu clichê favorito. Olha... O que eu acho que eu mais falo mais perdido. Não, acho que o que eu mais falo é a bala que matou Kennedy. Todo mundo ri quando eu falo isso. Eu falo muito. Isso? Bala que matou Kennedy é quando a pessoa se acha. Aí fala assim, aquela pessoa se acha. Ele acha que ele é a bala que matou Kennedy. Né? Porque foi eu não sei de onde veio esse clichê. Lógico, né? A bala que matou Kennedy mudou a história dos Estados Unidos. Mas é uma coisa que eu ouvia da minha avó. E aí, assim, eu acho que é um clichê que só eu falo, porque eu não vejo muita gente falando. Eu nunca escutei na minha vida. Mas é a pessoa que se acha, entendeu? Fala assim, fulano não tá se achando a bala que matou Kennedy. Não. Então, eu acho que é mais a minha assinatura. A sua assinatura. E um outro que eu tenho escrito muito, que é uma frase que eu vi uma vez, que é respeite a sua preguiça.
Eu acho que o mundo anda tão acelerado que a gente só valoriza. Você falou de queimar a pergunta, o meu 2 era um conselho de bolso. Então, você daria esse? Eu daria esse. Então você já. Isso, respeite a sua preguiça. Eu acho que a gente. E foi uma coisa que eu aprendi. Isso é uma frase de um prato de barro na Bahia que eu li outro dia. Mas eu repito muito, me deu um estalo, porque eu mesmo, durante muito tempo, você olha a preguiça como uma coisa ruim. Nossa, eu me acho uma perdedora. Exato. E tem dias que a gente tem que respeitar a nossa preguiça. Nem todo dia você está super produtivo, né? Total. Na astrologia tem um conceito que se chama lua vazia. É quando a lua está migrando de um planeta para o outro. E são aqueles dias assim que você tenta e não engrena. Então, aí, o Quiroga, que eu leio muito, ele sempre fala que nesses dias a gente tem que respeitar a preguiça. Nossa. Então, eu acho que saber, né, esses momentos, né, não é só o ócio criativo, mas de vez em quando, assim, você não tá num dia. Então, saber se dar ao direito, né, de ter uma preguicinha, e eu acho que isso era uma coisa que nessa época da Vogue frenética, eu não me permitia nenhuma preguiça. Hoje, eu me permito, e eu acho que faz bem, assim, né? Diminui a sua ansiedade. Uhum. A gente... E a preguiça que vem em ideias, é a preguiça que a gente ouve o outro. Exato. Né? Então, você consegue Perfeito. Armazenar as coisas. Então, essa seria a minha dica mesmo. Amei. E terceiro, qual que é seu maior guilty pleasure? Tá em inglês esse negócio, né? Porra, mas o guilty pleasure é difícil, mas é difícil de traduzir, mas né, o que mais... A minha maior culpa prazerosa é... Olha, eu acho que, assim, o sol, sabia? Porque as pessoas falam que, né, você tem que ter cuidado com a pele e não sei o que lá, e você é louca de ficar embaixo. Eu gosto de ficar embaixo do sol, mas eu me culpo. Porque, de fato, não é que... É uma... Mas, assim, eu adoro esturricar no sol. Assim, me dá uma energia ficar... Fritando. Então, assim, mas eu sei que não é uma coisa saudável, mas, pra mim, fritar no sol, assim, Gostei. É um prazer inenarrável. Amei. Daniela, terminamos o nosso episódio. Muito obrigada por ter vindo aqui. Não, obrigada eu queria muito essas perguntinhas. Eu falei assim, quais vão ser as minhas perguntinhas ali do vinho? Ficou faltando algumas, mas aí a gente conversa. Eu amo que vai ter que ter uma temporada do Clichê Talk só de parte 2. Com todo mundo que, assim, a gente quer, tipo, ainda fazer mais. Mas a gente, enfim, tá com pouco tempo. Muito obrigada por ter vindo, obrigada por ter topado. E se inscrevam no canal, que eu esqueci de falar no início. Se inscrevam no canal, não deixem de deixar um like. Se tiver algum comentário, alguma pergunta, também deixa aqui pra gente e ativem o sininho. A gente se vê semana que vem. Mais uma vez, Dani, muito obrigada. Prazer.